Motoristas de aplicativos podem passar a ter garantia de rendimento mínimo e auxílio maternidade com as novas regras federais, um pedido já há bastante tempo desses trabalhadores. O texto, que agora depende da aprovação dos parlamentares, busca equilibrar a autonomia com a proteção social. Sobre esse assunto, agora a gente vai lá para Brasília conversar com Augusto Coutinho, líder do Republicanos na Câmara, relator desse projeto, que conversa a partir de agora nos estúdios da Band Brasília com os jornalistas Rodrigo Orengo e Rafael Procópio. Bem-vindos todos por aqui, boa conversa para vocês. Oi, Orengo, boa tarde. Boa tarde, Paula, Rafael. Deputado, seja bem-vindo aqui ao estúdio da Band Brasília. Obrigado, um tema Rodrigo, que está sendo muito discutido. Eu já começo perguntando, deputado, como conciliar os interesses de motorista, de empresas de aplicativo e do consumidor? Boa tarde, deputado. É um desafio grande, mas um desafio que precisa ser enfrentado. O mundo todo está enfrentando isso. Em 2025, na OIT, foi o tema central da discussão, a questão da regulamentação de trabalho por aplicativo. É uma realidade que a gente convive, a gente gosta dessa realidade porque facilita muito a nossa vida, mas hoje não tem regra, Rodrigo. Hoje a regra é a regra das plataformas. Então, o trabalhador ele é autônomo, mas ele não tem autonomia de não aceitar uma corrida, porque senão ele é penalizado pelo algoritmo e não faz mais pedidos a ele. Então, o trabalhador não sabe ao exato quanto ele recebe. O trabalhador, às vezes, um motorista reclama que numa corrida mais de 50% da corrida fica com a plataforma. Então, isso é uma coisa que não pode existir, a gente precisa ter uma regra. Hoje você tem trabalhadores com mais de quase 15 anos, que é o tempo que a gente convive com os aplicativos, que trabalham efetivamente com isso e não tem uma seguridade social, não tem uma aposentadoria, não tem um seguro por alguma eventualidade que tenha no trabalho. A gente precisa construir, a gente precisa primeiro criar esse trabalhador que seria um trabalhador autônomo, porque por todos os debates que a gente fez, esse é o sentimento e essa é a vontade da maioria dos trabalhadores. Eles não querem ser seletistas. E no mundo onde se fez formalidade do trabalho, deu errado. Então, é a gente criar um trabalhador que seja autônomo, mas com direitos, como eu falei, sociais. E aí, o desafio é esse, eu acho que a gente já avançou muito. No relatório que foi apresentado, houveram divergências por parte do governo, divergência por parte das empresas, e a gente está agora fazendo um ajuste em tudo isso, para no final do mês apresentar um novo relatório. E segundo o presidente Hugo Mota, combinamos inclusive isso na reunião de líderes ontem, na primeira semana de abril, a gente já colocar para votar na comissão e depois votar em plenário. Líder, essa é uma pauta de muita relevância nesse momento, já tem algum tempo no nosso país. Eu queria voltar um pouquinho nesse ponto que o senhor falou da conversa com o governo, nem só dentro da Câmara ou dentro do Senado, mas recentemente acompanhamos, por exemplo, no Palácio do Planalto, principalmente o ministro Boulos, falando sobre a questão, nesse momento, sobre os entregadores de aplicativo, mas falou que ia se debruçar mais para frente sobre a questão dos motoristas. Como é que está essa conversa com o governo agora? Boa pergunta, Rafael. Primeiro, Rafael, existe uma divergência aí. O então deputado Boulos, hoje ministro, tem apresentado um projeto em que a entrega mínima, o ganho mínimo, o custo mínimo de entrega de uma entrega, de um serviço de entrega, seria R$10, acrescido até 4 quilômetros. Depois de 4 quilômetros, seria acrescido mais R$2,50 por quilômetro. Nós não concordamos com isso inclusive nos debates da comissão especial, e no meu relatório que eu fiz, eu baixei esse valor para R$8,50 e não fiz esse adicional, e explico por quê, como expliquei ao ministro Boulos. R$10 em São Paulo não é R$10 no interior do meu Pernambuco, não é R$10 no interior de Alagoas, não é R$10 e dentro de um país que é um país continental com
muitas divergências sociais. Mas essas pessoas, elas também querem ter o aplicativo, elas querem poder usar o aplicativo. Então, se a gente aumenta muito essa régua, porque a vontade de pagar muito ou pagar melhor ao trabalhador, eu também tenho, e eu gostaria. Mas eu tenho de ter a responsabilidade e o cuidado de que eu tenho de pagar melhor, mas eu não posso inviabilizar o serviço na ponta. E aí eu faço um cálculo, se a gente tiver tempo. Imagine, até mesmo em São Paulo, você tem um ticket e você pede um sanduíche de R$20 e você mora a 10 quilômetros da lanchonete que você pediu. Então, o entregador ele vai ganhar já R$10 de entrada, mais 10 quilômetros. Então, nos 4 primeiros quilômetros está incluído esses 10. A partir daí, você vai pagar R$2,50 por cada quilômetro. Você vai duplicar esse valor. Ou seja, um lanche de 20 vai chegar na sua mão por 40. Sabe o que isso pode acontecer? Isso pode acontecer de que a pessoa, em vez de pedir o lanche, ele vai fazer um sanduíche em casa. Perde o restaurante, a lanchonete, perde o trabalhador e perde a plataforma. Então, a gente tem de ter muito cuidado de não encarecer, porque senão o nosso consumidor ele vai reclamar e ele vai achar ruim. Então, é difícil, porque é sempre muito fácil você querer pagar mais. Eu também quero pagar, eu gostaria de pagar muito mais, que se fosse no salário mínimo, muito maior do que ele é. Mas nem sempre isso é possível. E esse tem sido o grande desafio de que a gente encontre um equilíbrio nessa relação para que a gente possa. Já no caso dos motoristas, o que é que a gente fez? A gente já fez uma coisa inversa. Hoje os motoristas, como eu falei há pouco, reclamam que às vezes você tem corrida que é cobrado mais de 50% só de intermediação. Isso é uma coisa inexplicável, absurda, né? E o que é que a gente está fazendo no projeto, Rodrigo? A gente está colocando um limite de 30%. Você não pode cobrar mais do que 30%. Menos pode o mínimo, mas não mais do que 30%. Então, assim, são temas que eu acho que a gente avançou em muitas questões, mas eu diria que hoje o tema mais sensível é essa questão do entregador. Agora, deputado, a gente está no ano eleitoral, o calendário do Congresso está apertado. É possível aprovar esse projeto ainda nesse ano, na Câmara e também no Senado? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade de fazer, Rodrigo. Existe uma matéria tramitando no Supremo Tribunal Federal que trata sobre isso. E o Supremo já fez audiências públicas e tal, e estava, inclusive, para proferir parecer sobre essa questão. E eu fui ao presidente Hugo Mota e o presidente intercedeu com o ministro Fachin e também o presidente do TST, o ministro Vieira, ele também intercedeu, porque não cabe ao Supremo estar legislando. A quem cabe legislar somos nós, que fomos eleitos pelo povo brasileiro. E aí o Supremo suspendeu essa questão e daí em diante a gente precisa legislar. Então, se a gente não legisla, se a gente deixa que essa matéria fique sobrestada porque é um ano eleitoral, a gente pode ter um problema de que o Supremo venha legislar por nós, o que eu acho que é inadmissível. Não vejo problema, acho que a gente está no início do ano, nós temos aí todo o mês de abril, todo o mês de maio, todo o mês de junho para que a gente possa avançar. Mas eu tenho esperança que a gente mate essa matéria na Câmara dos Deputados já no mês de abril. Ainda sobre articulação, líder, muito se fala sobre alguns complicadores que são apresentados por essas plataformas e ainda tem a questão de muitas dessas plataformas não serem nem originárias do Brasil. Como é que está a articulação com essas empresas neste momento para a feitura e para toda a conversa desse texto? Não, nós temos ouvido as plataformas, como ouvimos os trabalhadores, como ouvimos também os consumidores, como ouvimos a academia, como ouvimos os órgãos de governo, o Ministério do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, a gente ouviu todo mundo. A gente pegou as boas ideias, o governo tinha feito um trabalho anterior no PLP 12 com o ministro Marinho, que foi um trabalho que a gente absorveu muita coisa, que era um bom trabalho. Então, a gente procurou fazer pegar todas essas informações e fazer esse projeto.
Então, eu acho que com isso a gente tem, assim, o projeto está equilibrado. Quando a gente fez o primeiro relatório, houve uma reação das empresas, né? Nós chamamos, o presidente Hugo Mota recebeu todas as entidades representadas, eu estava presente, eles reclamaram, eles disseram que preocupava, a gente teve a acessibilidade de sentar, de ouvir. Então, é o que a gente está fazendo, é o que a democracia diz que a gente tem de fazer, é negociar. É óbvio que a gente não vai conseguir o projeto ideal, nem o projeto ideal para o trabalhador, nem para a plataforma, nem para o consumidor. Mas esse é o projeto que o presidente Hugo Mota que vai ser o melhor, porque ele não vai ser ideal para nenhum dos pontos do elo dessa cadeia. Mas eu acho que o que é importante é que a gente precisa ter um marco inicial de tudo isso, porque depois que você tem um marco, o trabalhador ele vai tratar diretamente com a plataforma. E os ganhos que ele precisa, que ele quer, que ele merece ter, ele vai negociar. Assim é que diz a democracia, e eu acho que é isso que a gente está tentando fazer. Esse marco inicial desse trabalhador plataformizado, sem vínculo com direitos. Agora, deputado, a gente vive um momento político de instabilidade. Há pouco, acabamos de acompanhar a notícia na Band News TV, apurada aqui pelo nosso colega Caia Messina, sobre delação premiada de Daniel Vorcaro, já o encaminhamento no Supremo Tribunal Federal, né? Nas conversas que já tivemos acesso, há inclusive integrantes do parlamento citados. Como é que o senhor vê esse processo e qual é o impacto disso dentro do Legislativo? Rodrigo, você aqui, antes a gente brincando, eu dizia que todo mundo diz que Brasília está em polvorosa por causa de Vorcaro. Eu diria que a gente está em polvorosa por causa da janela partidária, né? Por onde todo mundo está montando a nominata. Eu honestamente não vejo. Eu acho que esse esquema master é uma coisa muito seletiva e com muito poucos agentes. É a impressão que eu tenho. Eu, pelo menos, não ouço de colegas, nem na conversa miúda, de ter envolvimento de muita gente. É natural que uma pessoa que conviveu num PIB diferenciado do Brasil tenha relação, e eu não vejo problema nenhum de se falar, de se encontrar, de ser amigo, mas não necessariamente de participar. O que a gente precisa ter, e que todos nós brasileiros, inclusive eu, é que essas coisas precisam ser bem esclarecidas. São fatos graves, são fatos sérios, são fatos que a gente precisa, que vai desde a estrutura do governo, eu digo, o governo, leia-se Banco Central. Um Banco Central que eu votei para que seja autônomo, mas que tem que explicar a nós o que é que de fato houve, porque eu não consigo entender como o Banco Central não sinalizou com muita antecedência o que o mercado todo já sabia, né? O Supremo Tribunal Federal tem muito o que explicar para nós brasileiros, né? O Poder Legislativo tem também que nos explicar com algumas iniciativas que houveram. Então, eu acho que com isso você tem a Polícia Federal que está fazendo um trabalho que sempre fez, precisa fazer com responsabilidade. Eu acho ótimo e acho que é bom que a gente tenha essa delação do Vorcaro para que a gente possa efetivamente... Agora, algumas dúvidas surgem. Qual é o formato dessa delação? Porque se a delação tem de ser por completo. Não dá para ser delação só de um poder. Eu me lembro, na época da Lava Jato, e aqui não defendendo nem acusando, mas era o seguinte: quando chegava no Ministério Público, você ia fazer uma acusação de um membro do Judiciário. Não. Se atenha ao agente político. Não dá para ser assim. Se é delação, tem de ser por completo e tem de desnudar todo mundo, todos os poderes. Porque eu acho que é assim que nós brasileiros esperamos, né? Deputado, pautas importantes no Congresso Nacional, a gente sabe que tem impacto nessa discussão política, além do seu relatório, da pauta que o senhor está à frente da regulamentação do motorista de aplicativo, do trabalho por aplicativo. Gostaria de lhe perguntar também sobre o outro assunto, que tem muita pressão popular, sobre redução da maioridade penal. Qual é a sua posição sobre esse assunto, deputado? Rodrigo, eu sou favorável e já votei favorável. Quando nós votamos, eu não me lembro o ano, e o Senado sentou em cima e nunca andou com essa matéria, né? Eu votei favorável e foi amplamente votado. Agora,
no projeto que o deputado Mendonça Filho, aliás, um grande pernambucano e um grande deputado, um grande homem público, fez um projeto da segurança pública. E Mendonça, ele tinha colocado lá essa questão de fazer o plebiscito, né? Mas a gente, inclusive eu aí no caso como líder, junto com o presidente Hugo, a gente precisou inclusive avaliar que era importante a gente tratar desse assunto, mas não para contaminar esse projeto, porque você ia para uma questão ideológica. Então, o que ficou acertado? A gente votou o relatório do deputado Mendonça e ele fez um novo projeto para propor um referendo para que a gente possa discutir e o povo dizer se quer ou não a maioridade. Eu sou favorável a que nós tenhamos e acabe com e que tenhamos a maioridade penal. Agora, deputado, para já concluir aqui nossa conversa, o senhor chegou de um diálogo lá de Pernambuco, a gente já está em processo eleitoral, pré-eleitoral, já fechou a chapa lá que o Republicanos vai apoiar em Pernambuco? Já sim. Nós, hoje há pouco, né, nós fechamos a chapa, a gente já vem na base do prefeito João Campos, né, desde quando o prefeito João Campos disputou a eleição a prefeito do Recife, e nós estávamos pleiteando para que o nosso presidente estadual, o ministro e deputado Silvio Costa Filho, fosse o nosso integrante ao Senado, mas houve hoje uma composição, o ministro Silvio Costa Filho sempre com muito espírito público, com muita responsabilidade com Pernambuco e com o Brasil, cedeu e o republicano vai compor com a vice-governadoria. Então, o governador João Campos, o republicano com vice com Carlos Costa, nós temos Humberto Costa, um senador, e Marília Reis e outros senadores. A chapa está fechada e o acordo está selado. Deputado Augusto Coutinho, relator do projeto de regulamentação dos aplicativos e também líder do Republicanos aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela entrevista aqui na Band de Brasília, deputado. Rodrigo, um prazer enorme. Rafael, muito obrigado. Paula, você que está aí no estúdio, um prazer muito grande. Estamos à disposição aí para qualquer eventualidade. Obrigado. Obrigada, deputado. Inclusive, conversamos já aí há alguns dias, né? Obrigada ao deputado, também Orengo e Procópio. Até mais, gente. Sempre bem-vindos aqui no Tarde Band News.